Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui do nosso podcast, o sexto. Hoje o tema nós falaremos novamente sobre segurança pública e educação. E hoje os nossos convidados aqui, nós manteremos aqui o nosso amigo Lucas Mira. Convidado não, apresentador, não se esqueça. Também nós teremos aqui o nosso Sérgio Silva, né? Ele que é subtenente da Polícia Militar. Tudo bem? Tudo bem. Como nós estamos falando aqui, nós vamos hoje falar sobre a questão Carlos, só um adendo. Olha essa televisão aqui agora. Ficou bonita, hein? Rádio Energia agora tá com tudo. Nós temos que melhorar, né? Com certeza. Vamos lá. Voltando aqui ao nosso assunto hoje sobre segurança pública e também educação. E eu gostaria de começar perguntando aqui para o subtenente, né, o Sérgio Silva, quais os desafios, né, o que ele acha que nós devemos fazer hoje em relação à segurança pública do nosso Estado? A segurança pública é um assunto bem complexo, muito sensível quando tocamos nesse assunto, porque ele tem uma abrangência muito grande quando falamos sobre a guarda do cidadão. A gente observa que a bandidagem ela tem crescido muito, os seus armamentos têm se aprimorado de forma grandiosa. O tráfico de droga tem crescido também de forma assustadora. E a segurança, por sua vez, ela tem vindo nessa busca para que possa trabalhar de forma de inteligência, com inteligência, para poder combater esses atos que têm sido de forma, como eu posso dizer, assustadora para a nossa sociedade. Então, é interessante porque estou falando do aumento da criminalidade, aumento da questão de vulnerabilidade que nós temos, né, aqui no nosso Estado. E é importante, Lucas, né, o que o subtenente acabou de falar, quando o assunto envolve não só a questão da segurança pública, mas também da educação, né? Correto, Carlos. Por conta que a segurança pública, você vai melhorar também até mesmo a educação dentro das comunidades. Você diminuindo o tráfico de drogas, você diminuindo o confronto direto, possibilita também os alunos conseguirem com mais frequência para dentro das salas de aulas, porque quando tem tiroteio, infelizmente as escolas têm que fechar a porta e falar assim, não tem aula por conta que é um perigo constante. Isso tem acontecido de forma rotineira há mais de 30, 40 anos aqui no nosso Estado. E, infelizmente, não só hoje no município do Rio, mas em outras cidades do nosso Estado, né? Por isso que o tema de educação e a questão, inclusive, de segurança pública tem que ser muito bem debatido, muito bem elaborado, né? Verdade. Subtenente, o que você acha que pode ser uma correlação direta de segurança pública e educação? Uma coisa depende da outra, né? Porque eu vejo que quanto mais educação, menos arma na rua, menos roubo, menos furto. Então, o investimento na educação, ele tem que ser fundamental, é de sua importância para o crescimento, desenvolvimento da família e melhor qualidade de vida. Correto. E na opinião assim do subtenente, o que deve ser feito, elaborado, para que possamos ter uma sensação maior de segurança? É necessário ampliar o efetivo policial nas ruas, para que a gente possa fazer um fechamento, como eu posso dizer, inteligente, né? Que a gente possa trabalhar no sentido de fazer uma demanda maior correlacionada com um policiamento mais armado, mais inteligente, mais tecnológico, para poder dar garantias à nossa sociedade, que hoje vive na situação de vulnerabilidade. O senhor é do município de Cachoeiro, correto? De Macacu. Como o senhor vê a segurança pública nesse local? Olha, segurança pública no município
de Cachoeira de Macacu, ela tem sido bastante vulnerável. Lá nós temos um contingente de 50 policiais para atender uma sociedade de 80 mil habitantes. Então a gente observa que lá nesse município, o tratamento que o Estado oferece para aquele município não é de eficácia. Não tem um tratamento adequado para aquela sociedade. Lá tem bairros que não tem um posto policial. Isso também se deve porque quando se fala de Rio, São Paulo, todo mundo pensa que Rio e São Paulo é só Rio de Janeiro. Não sabe também que o Rio é um município e aqui no Rio são 92 municípios e tem outros municípios também que precisam. Então a gente fica focado muito em um município só central. Existe município hoje que vivem num estado de grande vulnerabilidade. Não tem o devido tratamento como se fosse na Zona Sul. Na Zona Sul do nosso Rio de Janeiro. Então, eu vejo que nós deveríamos ter um tratamento mais igualitário, para que possamos ter uma sociedade mais unida, mais desenvolvida, com qualidade de vida para todos, porque segurança, ela é para todos. É importante o que o senhor subtenente comentou e me gera no momento aqui uma dúvida que o senhor pode, na sua opinião, pode esclarecer. O senhor acha que deveria aumentar o efetivo ou distribuir de forma correta, fazer uma divisão de forma correta do efetivo? Porque quando o senhor fala que quantos policiais, qual é o efetivo de Cachoeira de Macacu? Cachoeira de Macacu hoje tem um efetivo de 50 policiais, no máximo, para atender uma população de 80 mil habitantes. Eu estou perguntando isso para o senhor porque um efetivo de 50 pessoas, né? 50 pessoas. Tem bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro que tem muito mais do que isso. Sim. Muito mais. Então o senhor acha que deve aumentar esse efetivo ou saber, no caso, realocar para onde realmente as pessoas precisam? Lá é necessário aumentar o efetivo, se possível, dobrar esse efetivo em Cachoeira de Macacu. Lembro claramente que em 1991, nessa época eu não era nem policial ainda, houve uma reunião do Conselho de Segurança no bairro Maraporã, hoje é conhecido como bairro 23. E lá foi reunido esse conselho, e ali foi prometido a instalação de um posto policial nesse bairro. E hoje estamos em 2022, 31 anos, e nada aconteceu. Então, houve um descaso muito grande com aquele bairro, com aquela população, que já cresceu muito, porém, quando acontece um crime, a polícia militar não consegue chegar a tempo. Então, eu vejo isso como um descaso muito grande. Então, é preciso fazer um aumento de contingente e fazer uma redistribuição nesse trabalho policial. O senhor foi a vida toda sendo policial ali de Cachoeiro ou não? Não, já fui policial no Rio de Janeiro, já trabalhei no 6º Batalhão, já trabalhei no 19º Batalhão, trabalhei no 11º Batalhão, que é em Nova Friburgo, e hoje, atualmente, eu trabalho no Batalhão Rodoviário da Polícia Militar. Ah, sim. Então, em cima do que o subtenente falou, né, nós vemos mais uma vez uma questão de educação, né, onde ela é falha e muitas vezes não é compreendido isso pelas nossas autoridades, né, que a questão da educação ela é fundamental, né, porque até chegar à questão da criminalidade, a questão da sensação de insegurança que nós temos, né, quando nós tratamos cidadãos com uma educação um pouco mais aprimorada, né, eu acho que é pelo menos por aí, não é, Lucas? Sim, correto. Eu estou aqui pegando para fazer o cálculo, né, para não errar. São 80 mil habitantes para 50 policiais, correto? Correto. Daria 1.600 cidadãos para o policial poder estar atendendo. Aqui o cálculo. Justamente.
é uma coisa que é inaceitável, né? Até porque, como se comportaria o psicológico desse policial para atender essa demanda? Então, tem que haver um maior cuidado com esse policial também. Nós temos que investir mais nesse policial, temos que dar um reforço maior na segurança pública de todo o estado do Rio de Janeiro, porque o policial hoje ele sofre muito devido a essas questões. Ele trabalha além do que ele pode para prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Nesse caso, focando aqui mais um pouquinho na questão de educação, né, Lucas, na sua opinião, né, de tudo que o subtenente tem falado até agora, o que você acha que deveria ser investido, em que situação deveria ser investida a educação, por exemplo, nessas cidades pequenas, vamos dizer assim? Então, nas cidades pequenas, quando a gente vai ver as escolas, muitas das vezes é muito melhor um aluno estudar aqui dentro de uma comunidade do que estudar nessas cidades pequenas. O que falta mesmo lá é uma distribuição de verba para aqueles locais, para que eles possam desenvolver e eles conseguirem estar acompanhando o nível da capital, por assim se dizer, porque é muito difícil, é muito complicado, e ainda mais sem recurso. Então, eu acho que o principal seria o envio de recursos e capacitar ainda mais os professores daquele local e as crianças verem que ali, estudar ali, vai estar abrindo outras portas para elas também, para estar melhorando aquele município. Sim, mas na questão, por exemplo, que nós estamos falando aqui hoje sobre segurança pública e educação, no seu caso específico, né, quais são as ideias, os projetos que você colocaria em prática ou gostaria de colocar em prática? Então, ali para Cachoeiro de Macacu, se eu não me engano, não tem nenhuma universidade pronta ali, né? Preparada ali perto. Qual seria a mais próxima? Cachoeiro de Macacu, a universidade mais próxima que temos é Nova Friburgo e depois Itaboraí. Na realidade, Cachoeiro de Macacu nunca teve uma universidade, né? Cachoeiro de Macacu hoje tem 343 anos. É um município, é o 9º maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. E até a data de hoje, não houve crescimento, não houve desenvolvimento. Lá nós não temos geração de emprego e renda. Então, é um município carente, bem carente, que precisa de verba para poder ter investimento, melhorar o saneamento básico. Muito obrigado, subtenente. Então, Carlos, o que ele falou. Primeiro tem que chegar a verba naqueles locais para começar a desenvolver as escolas, porque é muito fácil tu só falar teoria, botar muita coisa bonita no papel, mas chegar lá não vai ter o recurso para fazer. Então, isso que eu acho que é o principal ponto. Primeiro a gente tem que olhar e mandar o recurso, para depois a gente pensar em começar a ver o que a gente pode ser feito. Obviamente, a gente precisa também colocar ali escolas técnicas, profissionalizantes, tudo mais, para que a pessoa possa conseguir. E se eu não me engano, de Cachoeiro para Nova Friburgo, quanto tempo de carro? 1h30? Cachoeira para Nova Friburgo, 40 minutos. 40 minutos? 40 minutos. Todo dia a pessoa sair de Cachoeiro para ir para lá. Poderia ter ali um braço, por exemplo, de uma universidade federal, um braço de uma universidade estadual do Rio mesmo, colocando ali naqueles locais, para também facilitar o acesso a uma faculdade. A questão de Cachoeiro de Macacu e outras cidades vizinhas ali, né, principalmente ali a região do subtenente, né, nós podemos ver que não é um município novo, né, como teve alguns aí que foram recentemente, aí, 20, 30 anos emancipados. Né, já podemos ver que, pela idade que a cidade tem, o descaso já é de muito tempo, né, subtenente? Não tem um investimento correto, não tem um investimento adequado ali. E são 80 mil pessoas. Isso é muito complicado. 80 mil pessoas, nós estamos falando de habitantes. Sim, né? habitantes. Porque pessoas que transitam pela cidade... Muito mais. É muito mais. Né? Por isso que é importante a questão também nós falamos aqui da segurança pública, né? Porque são cidades ali limítrofes, né? Que a pessoa está andando e não sabe se ali na região central da cidade é perigoso, se não é. Né? Nós vemos isso em várias cidades, né? Aqui do nosso estado. Então, alguma pergunta você queria fazer para o subtenente?
Não, eu acho que ele já conseguiu responder tudo, tirou todas as minhas dúvidas mesmo que eu tinha. Muito obrigado mesmo. Subtenente, Sérgio Silva, nós sabemos aqui, né, nós estamos em numa época difícil do nosso país, né, sobre questões assim políticas, né, e o que acontece? O nosso co-apresentador aqui, o Lucas Mira, né, tem, assim como o senhor, tem muitas ideias, muitos projetos aqui para o nosso estado, né? Se o senhor tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer para ele, o senhor fique à vontade. Lucas Mira, você que é jovem, tem trabalhado constantemente aí com a juventude, tem mostrado garra em suas atitudes, né, em seus horizontes, e você tem ousadia, eu vejo isso. Mas eu vejo hoje os nossos idosos com suas pendências, com suas carências. Que projeto você tem para os idosos? Então, os idosos, se a gente for pegar e analisar pelo âmbito da geografia, agora, a gente estuda a geografia da população. Em que ocorre? A gente precisa ter um envelhecimento sadio da nossa população e também a gente precisa que eles vivam bem, vivam com saúde e eles tenham uma boa qualidade de vida. A gente precisa focar neles com atividades físicas, bons médicos. A gente precisa focar muito nessa área. O meu foco principal mesmo é a juventude, por conta que é a juventude que faz a economia do nosso país girar, é a juventude que pega e faz tudo aqui sair, por conta que a gente trabalha com, falando geograficamente, tem a produção ativa e a produção que já foi, que é PA, e a população ativa economicamente, e os idosos eles não são mais ativos. Então a gente precisa trazer a juventude para conseguir fazer girar a economia, a nossa população não ser antiga, igual tem em outros países como Rússia, que fazem campanhas de imigrantes. Então o principal foco que eu vejo para os nossos idosos terem uma qualidade de vida boa é a gente ter uma economia firme, girando, com jovens capacitados, trabalhando, trazendo recursos também, e a população idosa podendo ter o seu lazer, podendo ter praças públicas com uma segurança, sem ter medo de ser assaltada, elas poderem ir no médico e ter a dignidade delas serem atendidas. Então esse que é o meu foco. O que eu acho que deveria ser feito é isso. Ótimo. Vamos lá. Isso é interessante, realmente. Bom, nosso programa aqui, nossa pequena conversa aqui está chegando ao fim. Eu queria que o subtenente, né, se ele pudesse passar aí um meio que as pessoas possam entrar em contato, sua rede social. A minha rede social, meu Instagram é subtem.sergiosilva e Facebook Sérgio Silva Subtenente. Só repetir o Instagram, embora vá passar na tela para a gente. Subtem.sergiosilva e Facebook Sérgio Silva Subtenente. Tá certo. Suas redes sociais, Lucas? Oficial Lucas Mira. No Instagram? Oficial Lucas Mira. E no Facebook Lucas Mira apenas, com Y. Lucas Mira com Y. Pois bem, nós estamos aqui terminando mais um programa do nosso podcast, o nosso 6º programa. Lembrando a você sobre a nossa Rádio Energia, né? Nossa programação 24 horas, www.radioenergias.com, né? Temos também lá no nosso Facebook, você adiciona lá facebook.com/radioenergia1 e lá você consegue também ouvir e ver a nossa entrevista aqui, que hoje foi com o subtenente Sérgio Silva e o nosso amigo aqui, o nosso Lucas Mira. Muito obrigado aí pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana com o nosso 7º episódio, ainda com o nosso Lucas Mira e mais um convidado aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. Até lá, um abraço.